Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast jurídico do Tá na Lei. Hoje nós vamos ter um bate-papo sobre direito criminalista com o nosso convidado, o Dr. Elvis Musel. Queria que você se apresentasse. Prazer, meu nome é Elvis David Musel, sou advogado aqui no município de Itapeva. Sou causídico, lutador da área, defendemos direitos, garantias individuais. Estamos aqui, fico grato pelo convite, da coordenação, principalmente do colega Zé Gabriel, Zega. Parabéns aí pelo trabalho, pelos estudos que vocês estão fazendo, que é diferencial, essencial para nossa sociedade, que está cada vez mais evoluindo tão rápido, num momento crucial da nossa democracia, né, que está sendo discutido coisas políticas, coisas de direitos, né, situações que podem mudar o nosso futuro. É um momento importante para o judiciário brasileiro, né? Muito importante. Envolvendo crimes contra a pátria, crimes contra situações que vai mudar, né? Lá na frente vamos ver o que vai acontecer. Para os juristas, né, que somos atuantes, é importante para nos pautarmos nas nossas atitudes, sabermos que muitas vezes o judiciário ele extrapola competências, né, mas temos que estar de olhos atentos, de antenas levantadas para a nossa sociedade. Se o senhor quiser, já pode prosseguir. Bom, então eu vou dar início às perguntas. Quais são os tipos de casos criminais que mais aparecem no seu cotidiano de trabalho, né? Olha, atualmente o cenário, né, assim, o que está acontecendo muito na nossa região, o cenário atual, são crimes relacionados à violência doméstica, se aumentou o tráfico, né? Eu tive um passado antes de ser jurista, fui policial. Na nossa época, era muito furto, muito roubo, era artigos 155, crimes contra a propriedade, sabe? Era mais, o 71 aumentou muito também. O estelionato, atualmente, está em evidência, está cada vez mais prospecção de aumento devido às redes sociais. As pessoas, elas se levam muito a querer ter vantagens rápidas, né? Atualmente chega aqueles golpes de WhatsApp, você ganhou um prêmio, a pessoa vai lá, clica. Manda documento. Manda documento, manda tudo. Inclusive tem até os golpes de falsos advogados, né? Eu tenho vários boletins de ocorrência de pessoas que se passam por mim, né? Se passam pelo escritório, dizendo para os clientes que eles estão ali prestes a receber determinados valores a mais do que aqueles que estão na propositura da ação, e falam que tem que se pagar um determinado valor para que se libere o valor. A pessoa vai lá, faz empréstimo, e situações de pedir documentos. As casas de cassino é um assunto que... Casa de cassino, jogos de azar. O governo federal já deu vamos dizer um termo mais, assim, não tão jurídico, já deu uma tesourada ali, deu uma cortada, né? Já regulamentou essa área, mas ainda prevalece algumas casas de apostas em sites assim, não assim, que sejam rastreáveis. Se coloca em servidores. Paraísos fiscais, né? Paraísos fiscais, exatamente. Bom, como o senhor lida com a situação de defender alguém que sabe que é culpado e se já teve algum acusado que dessa maneira que você conseguiu inocentar? É assim, sempre quando chega alguém já condenada, né, já com condenação, o que o profissional do direito faz, o criminalista? Ele vai olhar como que se deu essa sentença, essa condenação, esse acórdão final para se iniciar o cumprimento da pena. Geralmente, né, eu pego visto todo o arcabouço que tinha de provas, que foi subsídio, né, para fundamentar aquela condenação. Após isso, se dessa característica das provas, eu vou ver como que foi feito as penas, como que foi aplicada pelo judiciário, se os cálculos estão certos, se às vezes uma menoridade, que ele é abaixo de 21 anos, a pena é um pouquinho mais baixa, entendeu? Tem algumas coisas, ele confessou, mas a confissão dele conseguiu diminuir um pouco quando a pessoa já está condenada, entendeu, Zé? Quando ele vem já condenado, eu verifico se tem uma necessidade de a gente pleitear uma revisão ali da pena para diminuir um pouco.
eu lido de forma tranquila, né? Vejo, verifico. O seu trabalho. Não, eu não vejo o que ele fez. O advogado não pode condenar a pessoa, né? O crime, na verdade, você pode condenar o crime que a pessoa fez ali. Você tem que defender o direito dela, pelo menos o resto de direito que ela sobrou a ela, né? Se for para ser condenada, que ela responda nos parâmetros da lei, nem para mais, nem para menos, né? Provavelmente, se ela não cometeu, com as provas, você depois, no arcabouço de defensivo, né? Você fundamenta, requer uma revisão criminal. Nesse caso, se ela já for condenada. Se ela não for condenada, né, ainda, você tem que já fundamentar para que ou você faz antes que seja audiência, né, um pleito ali para que se tranque as investigações, acabe as investigações antes de virar processo, porque é assim. Primeiro, se fomenta uma investigação. Polícia Civil que atua, Polícia Judiciária. Após isso, vai para o Ministério Público. Ele é o autor da ação penal. O Ministério Público, ele é o fiscal da lei. Ele é o parquet. Ai, bonito, né? Parquet. Parquet é termos de latim. Ele vai verificar se tem indício de autoria e materialidade. Uma pequena fagulha, ele fala, opa, aqui tem coisa. Ele vai fazer uma denúncia. O juiz, Poder Estado, ele vai aceitar a denúncia ou não. Aí, depois de aceitando a denúncia, o advogado já começa a atuar ali na defesa. E é necessário quando já tem a denúncia. O advogado pode atuar tanto na investigação quanto no processo. Na investigação é administrativa, o processo é judicial. Então, tem vários parâmetros, até se fomentar, iniciar um processo. Entendeu? E nesse momento, às vezes eu consigo atuar no inquérito, tranca o inquérito. Daí não tem denúncia, vai para o Ministério Público. O delegado, com a sua convicção jurídica, ele trava ali, né? Mas geralmente ele vai passar ali, geralmente não vai passar para o promotor, o juiz vai entender também. Você vai fazer sempre o pedido para o juiz, o trancamento do inquérito. O trancamento do inquérito vai voltar, o delegado vai travar ali, vai acabar o processo, vai travar o inquérito antes de virar processo. E quando há audiência, quando já vira processo, ali você consegue fazer com as suas provas a absolvição, porque não tem indícios de autoria, materialidade, também tem as questões de excludentes de licitude, né? Excludentes de tipicidade, entendeu? Culpabilidade, porque o crime, né? Ele é um fato típico, antijurídico e culpável. No processo você tem que apontar qual dos três dos requisitos não estão preenchidos. Se é o fato típico, né, que está na lei escrito, né, se está escrito fato típico ali, tá, né? Fato típico lá, roubar. Né, tá. Aquilo dali ele não roubou, então ele não cumpriu, ele não preencheu. E daí excluiu a tipicidade, absolvição. Entendeu? E já tem uns casos, né, graças a Deus, conseguimos mostrar para a justiça que o indivíduo ele não cometeu. Entendeu? Às vezes uma gravação, uma pessoa se foi confundida, entendeu? Pode dar prosseguimento. Eu posso partir para a próxima pergunta, já? Perguntar. Qual é a sensação de fazer uma sustentação oral em um júri? A sustentação oral, ela não é só num júri, ela também pode ser feita em sede de uma audiência de custódia, sabe? É uma sustentação oral no júri quando tem crimes contra a vida. Todos os crimes contra a vida vão ao júri, quem julga é o povo. São 7 pessoas do povo, tem todo um procedimento, é um procedimento especial do júri. E numa audiência, na instrução de julgamento, você faz sustentação oral também. Você faz alegações finais orais, né? O que pleiteia ali o que pleiteia para o judiciário, o que é importante o advogado, né, o jurista ter notoriedade, postura, sabe, falar de forma clara, coesa, precisa, incisivo nos fatos ali que ele está se pautando. E para os senhores aqui, para as senhoras que estão, né, nesse curso, é importante que, né, daqui sairá muitos juízes, daqui sairá advogados, pessoas que serão influentes na sociedade. Então, prepare-se. Conhecimento técnico, conhecimento específico, saber falar, desde já, para ser o diferencial. Tem muitos colegas que, né, até mesmo na advocacia, que eles têm ainda um pouco de medo, assim, sabe, de sustentar oral. Pede prazo para juntar escrito,
Nada contra, mas a sustentação oral, ela dá entendimento do poder de Estado do juiz, ele verifica, nossa, esse advogado ele está falando é correto. A Ele convicção está dele. demonstrando que ele, para mim aqui, ontem eu fiz uma audiência de custódia. Peço até desculpas encarecidamente que eu não consegui vir ontem, porque eu estava numa audiência, né, de custódia. Fiz a minha defesa toda de forma oral, embora no que pese tinha indícios de materialidade, tinha indícios de autoria, tinha muita droga no meio envolvida, presa. Então, não tinha muito o que se fazer, porque era notório ali. Não O tinha. crime. O E crime. o cidadão, ele já é uma pessoa que é contumaz em praticar atos ilícitos. E o Poder de Estado do juiz entendeu, até falou no que pese né, o entendimento da defesa, né, tem um arcabouço de defesa, mas pela convicção dele, ele preferiu manter a segregação cautelar, que é a prisão preventiva. E ele ficou. Mas, mesmo assim, eu falei para a família. Fui claro. A família me contratou, falei para eles. Isso daí não é algo que conseguimos, assim, rápido, no salário do dedo, pois Um processo. tem muita situação a ser discutida. Às vezes a verdade ele também ela ajuda também para o profissional do direito ter a confiança da família. Isso é muito importante. Todo jurista deveria ter isso daí. A maioria tem, grande maioria. Alguns não, como em todas as profissões, né? Tem alguém que destoa da manada. Pode passar para uma pergunta. Sabe? Na sua experiência, o sistema prisional brasileiro ele cumpre o papel de ressocializar o indivíduo? Deixa eu pensar. Para alguns casos, sim. É. Muitos casos, não. Porque o sistema prisional, ele exerce a função dele, porém ele está superlotado. Existem muitas coisas ali que se envolvem, que envolvem também as facções, né? O crime organizado. Ele se pegou e ele se tornou como se fosse uma profissão, entendeu? A pessoa, quando ela entra, para ela sair, ela tem regras. Só tem, entendeu? Se ele, ou ele é expulso, ou ele tem uma convicção ali que ele vai se tornar evangélico, suponhamos, entendeu? Ou seja, quando a pessoa. Não importa daí ter o sistema penal ali para ele cumprir a pena, para ele sair ressocializado e fazer outra coisa. Às vezes ele fica à mercê, amarrado com o crime organizado. Alguns querem sair, mas não conseguem. Então o sistema prisional, para alguns funciona, para quem não é faccionado. Para quem é faccionado, quem é, ele vai ficar amarrado. Dificilmente vai funcionar. Dificilmente o sistema prisional vai. Esse negócio de ressocialização é um tema complicado. Porque depois, após a pessoa cumprir sua pena, ela vai ficar com um X nas costas. Eu tenho muitos clientes que às vezes nos procuram para tentar regularizar os seus antecedentes. Porque ele fica constando. Às vezes o cidadão ele é um caminhoneiro, ele vai fazer um transporte de uma carga valiosa, ele chega no local de carregamento, ele não consegue carregar, porque está constando lá o antecedente dele de 4 anos atrás. Um roubo, um furto, um tráfico, uma lesão corporal. Exemplo, daí a seguradora não libera para ele carregar. Aí que entra o papel do jurista, sabe? E essa pessoa ela mudou, mas mesmo assim a sociedade ainda marca ele. Muitas vezes ele tem que, às vezes voltar do zero, ter uma profissão que na época ele não exercia. Bom, qual a importância da sociedade entender que todo réu tem o direito de defesa e você acredita que existe esse preconceito contra os advogados criminalistas? A sociedade, ela é muito taxativa, né? Ela é muito de colocar o profissional que defende direitos, defende garantias individuais, atrelado como se o profissional o jurista tivesse cometido o crime. Eu costumo entender que nós, advogados, comparado assim também à medicina, né? Somos como se fôssemos aquele médico profissional da área de oncologia, né? Nós temos que estar cuidando daquela pessoa que está segregado ali, tendo pedaços do seu corpo ali, às vezes sendo cortado para ele sobreviver, porque é como se fosse um estado terminal da pessoa. O advogado ele cuida dessa pessoa. A sociedade ela não vê.
os direitos daquela pessoa eles estão sendo muitas vezes violados. Nós defendemos direitos, isso daí que é claro. E a sociedade, às vezes, ela nos vê como criminosos, que não é. Porém, até que alguém ali da sociedade, eu tenha um familiar, um irmão, um vizinho, alguém querido, alguém bem quisto por ela, e entre numa situação. Porque todos estamos, assim, não estamos ilesos, De cometer isentos, né? Não estamos isentos de... Eu vou pegar meu carro daqui, vou voltar para minha casa, vou me alimentar. Posso parar no semáforo ali sem querer alguém ultrapassar a minha frente. Eu bater com o carro, no carro da pessoa, ou atropelar alguém, eu sendo jurista, cometi um crime. Pode ser culposo? Sim. Crime, por exemplo, atropela alguém ali. Lesão corporal na direção de veículo automotor. Crime. Então ninguém está isento. Então é interessante que a sociedade ela mudasse esse viés. E, infelizmente, somos taxados, rotulados, até mesmo por colegas, por outros advogados também. Bom, como o senhor disse, né, a chance de um réu que se envolve com facções de estar marcado com um X nas costas é grande. Você, como profissional da área, defendendo esses réus, por exemplo, você se sente em perigo trabalhando? Olha, nós, né, advogados, que atuamos nessa área, seara criminal, é como se, eu costumo dizer também que é muito de amor, você gostar do que você faz. Se você tiver medo, você não faz. Advocacia, né, como diz, é uma atividade para covardes, né? É um jargão que se existe, um bordão de uma frase de um doutrinador, né? De um jurista, Sobral Pinto. A advocacia ela não é atividade para covardes, você não pode se acovardar. Obviamente que o foco é você ser sempre verdadeiro com o cliente, não prometer nada que você não possa fazer. Então, você vai prometer a liberdade. Não, eu garanto. Esse garanto o advogado não pode ter, não. Né? Ele sempre tem que prometer que ele vai fazer o melhor trabalho dele. E eu não me sinto em perigo, não. Nunca ninguém me ameaçou. Sempre tem o fato de você ser verdadeiro. Muito pelo contrário, o respeito por quem comete crimes pelos faccionados, ele se dá, às vezes, ele é maior do que o respeito que a sociedade nos dá. Com certeza. Entendeu? Eles nos têm como uma pessoa, porque eles não que eles dependam de nós para tão somente, entendeu? Para garantir a liberdade deles, mas eles sabem que a gente corre pelos direitos deles. Né? Nós fazemos por onde defendê-los até o fim. Né? Essa é a nossa missão. Bom, na sua visão, o crime é um resultado de escolhas individuais, condições sociais, e o que é a justiça para o senhor? O crime, né? A pessoa ela se torna criminosa não somente porque ela quer, muitas vezes é uma condição social, sim. A pessoa, eu tenho essa visão, né? Não somente a escolha, tem também casos e acasos, mas geralmente o ambiente onde você é inserido na sociedade, você vai usufruir daquilo que ela oferece. Uma pessoa que mora em um determinado bairro, infelizmente, há essa divisão. Sempre haverá. Se a pessoa reside num bairro que tem um alto índice de criminalidade, geralmente ela é mais fácil, mais propensa a ser iludida com as falsas promessas de vida fácil ali, que aquilo dali é uma condição se ele se tornar um criminoso, um traficante, se ele roubar é melhor, que é mais fácil. Mas se engana também que dali saem pessoas somente criminosas, né? Porque o criminoso em si, daí já entra numa questão ali hereditária, uma coisa mais diferente, sabe? Geralmente o pai, ele é traficante, o filho vai continuar. Não é assim. Né? Geralmente é uma amizade, né? É uma amizade errada, uma condição que, né, o pai às vezes cria bem, mas o cidadão vai lá ter um amigo, vai lá, vai influenciá-lo. Vejo dessa forma, que não é somente... também existe a questão, né, da alta sociedade ali também ter algumas pessoas que delinquem também. Mas é muito mais, eu verifico, na minha opinião, a questão de amizades, pessoas, né? E você está atrelada. Influenciam muito. E qual que é a outra pergunta, Zé? Eu não entendi. O que significa a justiça para o senhor? Justiça, a minha visão ótica, crítica,
Justiça seria com relação à aplicação da lei. A aplicação da lei ela não pode ser exacerbada, não pode ser para mais nem para menos. Se a pessoa cometeu, que ela cumpra nos moldes legais da lei. Isso daí é a justiça bem aplicada, bem justa. Nem para mais, nem para menos. Não colocar pessoas inocentes. Que todos os meios de provas, todas as sequências que devem ser feitas, que é, né, para que ela tenha a ampla defesa e o contraditório dela, que a defesa dela seja justa. Que nenhuma, sabe, o judiciário não interfira naquilo que o advogado pleiteia. Às vezes são nulidades, atos que durante o processo não foram devidamente corretos, entendeu? Que o judiciário entenda sempre e se paute pela legalidade, pela aplicação justa da lei. Seria isso. Bom, nosso tempo encerrou e eu queria agradecer que o senhor veio, né? Infelizmente ontem não conseguimos gravar, mas hoje... me peço perdão pela inconveniente e que agradeço pelo convite, mais vezes. Fico à disposição para sempre que queiram, né? Tirar algumas dúvidas, às vezes, sobre situações, determinados crimes, determinadas coisas do nosso cotidiano. Se vocês quiserem, a gente fica com essa porta aberta. Se quiserem ir no meu escritório, conversar, tirar dúvidas, me sigam nas redes sociais. Tenho o meu Instagram, tenho o TikTok, eu utilizo muito, sempre dou alguns feedbacks, tudo diante, né, da nossa evolução. É importante, né, o advogado se pautar. Vocês também, futuramente, já comecem a desejar. É isso aí, eu agradeço. Muito obrigado. Prazer é nosso, eu e os meus colegas agradecemos a presença do senhor. Sim, senhor. Bom, inscreva no canal e deixe seu comentário, sua curtida. Ficamos por aqui.